Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é através de novos livros de guerra. Falando em livros, não se esqueça dos brindes que você pode concorrer ao final do programa. Eu vou dizer quais os brindes e como concorrer quando eu terminar de apresentar esse programa. Assista até o fim. Recentemente eu fiz uma enquete no meu canal. Você deve ter respondido. Qual a sua regularidade para ler livros de história militar? Surpreendentemente, a grande maioria, mais de 60%, simplesmente diz que prefere filmes de guerra ou não tem tempo para ler. O que é uma pena, porque você fica sem saber histórias fantásticas que eu conheci lendo livros. E hoje vou recomendar alguns e vou fazer um programa unboxing. O que é o programa unboxing? É algo que está aí na moda no YouTube, não é? Você compra alguns livros ou filmes ou gibis, depende do tema do programa, e você recebe a caixa, como eu recebi essa da Amazon, com os novos livros. E aí você abre a caixa e reparte com o seu inscrito o prazer de receber novos livros de guerra. Então, ao final do programa, eu vou abrir essa caixa que eu recebi da Amazon com 4 novos livros de guerra e vou fazer as minhas primeiras observações, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar de outros livros de guerra que eu comprei recentemente. Eu não fiz o unboxing, ou seja, eu não abri a caixa aqui, eu já fiquei doido para ler, já estou lendo todos, e eu leio vários livros ao mesmo tempo, é muito gostoso fazer isso, então vou comentar estes antes de abrir a caixa aqui do unboxing. Mas antes de começar a comentar os livros, não se esqueça, dê um like no programa, se inscreva no canal se não está inscrito e deixe o seu comentário ao final. A literatura de guerra, as histórias militares sempre me acompanharam desde a minha juventude. Desde os 11, 12 anos eu comecei a ler livros de guerra e essa leitura me fez gostar do assunto, tanto é que hoje eu sou historiador, etc. Nessa época, em meados dos anos 70, existia a editora Flamboyant, que lançava vários livros muito interessantes, como o Big E sobre o porta-aviões Enterprise, ou então os 100 mil marmitas de gelo sobre a luta da Itália na frente russa, e eu lia vários desses livros, mas a coleção era extensa e até hoje eu consigo comprar alguns através do site Estante Virtual, ou seja, é um site que engloba todos os sebos do Brasil, ou a maioria dos sebos do Brasil, e você consegue localizar o livro que você quiser. Foi através deste site do Estante Virtual que eu consegui comprar recentemente o livro do Rudolf Bonner, Monte Cassino. No início de 1944, 2 exércitos aliados estavam prontos para lançar um ataque maciço contra as forças alemãs no centro da Itália, para que pudessem marchar rumo ao norte, para Roma. Havia 3 rotas disponíveis para chegar lá. A mais rápida passava pelo vale do rio Liri, mas a entrada foi bloqueada pelo maciço acidentado do Monte Cassino, com seu mosteiro medieval no topo da colina e a cidade logo abaixo. Estes locais faziam parte da linha Gustav, a linha defensiva mais formidavelmente construída que os aliados ocidentais enfrentariam. A segunda via seria flanquear a linha para chegar ao vale, mas também teriam que capturar os inúmeros picos e cumes ásperos ao longo do maciço, em terreno traiçoeiro. E a terceira e última opção seria romper a linha Gustav diretamente em frente à cidade de Cassino, o que significaria engajar-se em dispendiosos combates de guerrilha urbana, casa a casa, até que eles neutralizassem o último dos resistentes paraquedistas alemães que se escondiam sob os escombros da cidade. Os aliados, então, tentaram todos os 3, mas nenhum deles foi fácil, e todos se mostraram mortais. O livro, escrito por Rudolf Bonner, um paraquedista alemão que atuou de 1938 até 1945 e lutou em Monte Cassino, além de Creta, Holanda e Sicília. Esse livro relata a mortal batalha por Monte Cassino. Eu já estive por 2 vezes em Monte Cassino e você pode ver esses programas aqui na playlist do canal, já publicado há um tempo. E ao estar ali e ver o tamanho do terreno,
da cidade e da montanha onde está a abadia do Monte Cassino, você tem uma dimensão do que foi essa batalha. E o livro ilustra muito, e por isso que eu o busquei e consegui encontrar na estante virtual, e é um prazer que eu estou lendo ele novamente. Um outro livro que eu tive o prazer de encontrar na estante virtual foi, também da editora Flamboyant, O Piloto de Stuka, escrito por um outro veterano alemão, Hans-Ulrich Rudel, um as da Segunda Guerra Mundial. Hans-Ulrich Rudel começou a sua surpreendente carreira de piloto de Stuka em 1939, na Polônia. Do primeiro ao último dia da guerra no leste, de 1941 a 1945, de Leningrado, passando por Stalingrado e Moscou e depois até Berlim, Rudel bateu-se incessantemente contra os russos e foi um dos raros pilotos a atravessar 6 anos de combate aéreo. Não foi por acaso que granjeou a fama de piloto indestrutível. No entanto, foi abatido mais de uma dúzia de vezes e, ao final da guerra, ele estava pilotando um Focke-Wulf 190 com uma perna amputada e outra entalada. Foi Rudel que, em setembro de 1941, afundou o encouraçado russo Marat, além de mais 2 cruzadores, e se especializou no ataque a tanques em voo de mergulho, até poucos metros do solo até atingir o inimigo. Nessa tarefa, abateu mais de 500 tanques. Apesar de gravemente ferido, recusou-se a assumir o comando da aviação de combate e continuou na ativa. O livro que ele escreveu, Piloto de Stuka, é a narrativa apaixonante dos combates e das aventuras daquele que, na opinião dos aviadores aliados, foi o maior de nossos adversários. Não é por acaso que esse livro tem o prefácio de Pierre Clostermann, aquele aviador meio francês, meio brasileiro. Sem sombra de dúvida, tanto o Piloto de Stuka quanto o Monte Cassino, escritos por veteranos alemães que estiveram realmente em combate, nos traz uma visão interna do inimigo que a gente acostumou a odiar. Vale a pena ler os dois. E são livros lançados no meados dos anos 70, final dos anos 60, da coleção da editora Flamboyant, que tem outros títulos maravilhosos. Quem sabe um dia eu faço um programa só sobre os livros, né, da editora Flamboyant. Mas recentemente até um deles por indicação de um inscrito aqui no canal, eu adquiri vários livros mais atuais, seja em livrarias ou seja através de sites da internet. Um deles foi o esplêndido You Will, um livro do Erik Larson que conta a resistência da Inglaterra e em especial de Churchill durante aqueles momentos mais difíceis para os ingleses da Segunda Guerra Mundial. Um grande livro. Em O Esplêndido You Will, Erik Larson mostra em detalhes como Churchill incutiu no povo britânico a arte de não ter medo. Muito além de uma história de malabarismos políticos, a obra é também um drama doméstico e íntimo. Baseado em documentos originais de arquivos e relatórios de espionagem secretos, alguns deles abertos apenas recentemente, além de diários, o livro oferece uma nova perspectiva sobre o ano mais sombrio da capital inglesa através da experiência cotidiana de Churchill, daqueles próximos a ele e de pessoas comuns. Narrado em ritmo de ficção, mas com uma verdade plena, o esplêndido You Will transporta o leitor da disfunção política dos dias de hoje de volta a uma época de verdadeira liderança, quando, ao encarar o horror impiedoso, a eloquência e a coragem e perseverança de Churchill foram capazes de unir uma família, um povo e um reino. É como se fosse uma história narrada de dentro. Por exemplo, o capítulo, ou alguns capítulos que falam da Batalha da Inglaterra, narram o prazer do inglês comum, do cidadão, de ir para os campos, para o litoral, deitar na relva e ficar observando os caças lutando nos céus. Ou seja, você é transportado para dentro da Batalha da Inglaterra pelos olhos de um cidadão comum. Vale a pena ler esse livro, O Esplêndido You Will, da editora Intrínseca.
falando em Inglaterra, em Grã-Bretanha, outro livro muito interessante é O Império, do Niall Ferguson, lançado pela editora Crítica recentemente. É um livro que conta como os britânicos se transformaram numa nação hegemônica em todo o mundo. Era uma vez um império que governava aproximadamente 1/4 da população mundial. Cobria quase a mesma proporção da superfície terrestre do planeta e dominava praticamente todos os oceanos. O Império Britânico foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Como um arquipélago de ilhas chuvosas a noroeste da costa da Europa veio a governar o mundo, é uma questão fundamental, não só da história britânica, mas da história mundial. O aclamado escritor Niall Ferguson desdobra brilhantemente a história deste império em todo o seu esplendor, mostrando como um grupo de piratas e garimpeiros plantou a semente deste gigantesco império. Neste novo trabalho, Niall Ferguson argumenta que o Império Britânico não deve ser visto apenas como um passado vitoriano, mas sim como o berço da modernidade. Ferguson mostra que, longe de ser um assunto nostálgico, a história do Império Britânico está repleta de lições para o mundo atual. No auge deste império, os britânicos costumavam repetir que o sol nunca se põe no Império Britânico, ou seja, se é noite em Londres, é dia na Birmânia, ou no Canadá, ou na Austrália, enfim, sempre havia uma porção de terra britânica que ainda era dia, enquanto o restante era noite. Isso dá uma dimensão do alcance deste império, e saber como ele se formou e principalmente como ele se desintegrou é compreender o mundo atual. Império é uma leitura recomendada. Um outro livro que eu adquiri recentemente, e é uma leitura muito prazerosa, é um compêndio sobre a Primeira Guerra Mundial, escrito pelo britânico Martin Gilbert. O que ele fez de diferente nesse livro? Ele não narrou sequencialmente as batalhas, a mais importante, tática, ele fala sobre todas, mas ele faz cronologicamente, avançando dia a dia, mês a mês, ou seja, quase que um diário sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse livro, o historiador Martin Gilbert se debruça sobre o conflito que mudou o mundo, matou milhões de pessoas, destruiu 4 grandes impérios e alterou definitivamente o panorama geopolítico da Europa e do Oriente Médio. Mais do que isso, levou a humanidade a novas tecnologias de morte, tanques, aviões, submarinos, metralhadoras, artilharia de campo, gás venenoso, armas químicas. Era a guerra para acabar com todas as guerras. No entanto, entre 1914 e 1918 se desenrolaram 2 guerras muito diferentes. Em consequência de ocupações, bombardeios, fome e doenças, mais de 9 milhões de militares e 5 milhões de civis foram mortos. Nas palavras do autor, a guerra alterou o mapa e o destino da Europa, da mesma forma que cauterizou sua pele e deixou marcas na sua alma. Gilbert constrói uma narrativa ao mesmo tempo épica e acessível para apresentar a Primeira Guerra Mundial a partir de perspectiva humana e do cidadão comum, sem deixar de detalhar seu efeito em futuros líderes, como Hitler, Churchill, de Gaulle. Com isso, ele consegue, com sucesso, exaltar o custo humano individual e também a perspectiva mais ampla. Essa guerra para acabar com todas as guerras, como era chamada a Primeira Guerra Mundial, aos poucos está sendo reavaliada e revalorizada. E os estudos como esse do Gilbert são muito importantes para compreendê-la. E ler esse livro é algo fundamental. Pessoal, antes de eu abrir a caixa da Amazon Prime, que eu estou muito curioso aqui para ver o que tem dentro, eu vou falar de mais 2 livros que eu não comprei, eu ganhei. E eu queria agradecer aos autores que estão enviando livros aqui para o canal. É sempre um prazer apresentar e divulgar para os nossos inscritos estes livros com temática histórica militar. Um deles veio do Marcelo Pimentel. O Marcelo Pimentel é tenente-coronel do Exército Brasileiro e escreveu um livro muito interessante sobre 3 missões de resgate que aconteceram nos anos 70. Esse livro o Marcelo enviou para a gente aqui com o autógrafo. Muito obrigado, Marcelo. Ele vai enviar para a gente um outro livro sem o autógrafo para a gente sortear, não é isso, Marcelo? E aí poderemos sortear um desses livros para o nosso inscrito. Mas o próprio Marcelo é quem vai se apresentar. Seja bem-vindo, Marcelo. Alô, amigos do canal Viagem na História.
Eu sou Marcelo Pimentel, sou tenente-coronel da Reserva do Exército Brasileiro e autor deste livro, 3 Missões de Resgate, Sontai, Mayagues e Irã, que trata de 3 operações de resgate de reféns executadas pelas Forças Armadas norte-americanas no Vietnã, no Camboja e no Irã, durante a década de 1970. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada pelo mestre Mariano e digo a todos que continuem prestigiando esse canal que nos traz tanto conhecimento não só sobre a história, sobre as guerras, sobre livros, filmes e também na cultura geral como um todo. Um grande abraço e muito obrigado. Um outro livro que nós recebemos foi da Eleanor Stange Ferreira. Também quero falar. Ela enviou 2 exemplares, um para a nossa coleção aqui e outro para sortear para os nossos inscritos. Em breve faremos o sorteio, tá bom? O livro, também quero falar, narra a história de uma sobrevivente alemã durante o Terceiro Reich, ou seja, conta a história de como o alemão, próprio alemão, viu a ascensão, a guerra e a queda do nazismo por essa vertente. Ou seja, é o Terceiro Reich visto por dentro por uma pessoa comum. Um livro muito interessante de se ler. Bom, agora vamos então abrir a caixa. Opa! Livro novo no pedaço. Vamos desembalar o que eu recebi aqui da Amazon numa promoção que eu comprei 4 bons livros de guerra. Vamos abrir. Bom, vamos lá então. Olha aqui, 4 novos livros lacradinhos, que beleza, tá bom? O primeiro deles, Operação Barbarossa, escrita pelo Will Fowler. Estava por R$90, consegui na Amazon nessa promoção por 50 apenas. Um livro muito interessante sobre a primeira semana da Operação Barbarossa. Outro livro muito interessante, esse aqui saiu por 20, deixa eu olhar na nota aqui. Ok, vamos lá. O livro A Guerra Aérea teve o valor de R$23,59. Olha que pechincha por um excelente livro que fala o papel da aviação na Segunda Guerra Mundial. Um livro do David Baker, muito interessante, estou ansioso para abrir e ler. Outro livro importante, também sobre guerra aérea, foi As Bruxas da Noite, que custou apenas R$34,90. Aquelas famosas pilotos russas que bombardeavam as linhas de frente alemãs, não davam sossego para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Um livro muito bacana, escrita pela italiana Ritana Armeni, muito bom, ansioso para ler também. E por fim, o livro do Alex Kershaw, um historiador britânico chamado Os Eleitos, que fala sobre os nobres pilotos norte-americanos que arriscaram tudo pela Grã-Bretanha, ou seja, aqueles primeiros americanos que se voluntariaram e foram lutar já em 1940 na Batalha da Inglaterra com o uniforme britânico. Os Eleitos, de Alex Kershaw. Esses 4 livros muito interessantes. E esse Os Eleitos, para quem quiser comprar, ele saiu na Amazon por R$41. Ou seja, eu comprei 4 bons livros por cerca de R$150. Quase o preço de um livro, apenas 4 livros nessa promoção da Amazon. Valeu a pena, obrigado Amazon por fazer essas promoções em livros de guerra aí. Recomendo a leitura, pessoal. Assistir o YouTube é bom, né? Obrigado por assistir o meu canal. Assistir o filme de guerra é bom, mas não tem nada que se compara com uma boa leitura. Leiam mais história militar. Falando em livros, nós temos um livro também aqui no sorteio, que é o livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta. O Nestor é aquele militar que visita memoriais, campos de batalha, museus, mergulha em naufrágios de guerra e narra essas aventuras no livro. Esse livro pode ser seu no sorteio. Também, mais leitura do Primad de Mantova, ele publica essa coletânea do Roy Rogers,
voltando aos velhos tempos do Bang Bang dos anos 40 e 50. O Flávio da Hobbycraft nos enviou esse modelo da Revell Fokker DR-1, o avião do Barão Vermelho, e quem for sorteado vai ganhar esse modelo para montar na sua casa. Outro brinde é o Coca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão, que o Han nos trouxe desde a Holanda. Ele comprou pelo correio, comprou na Alemanha, a fábrica ainda existe, e esse é o mesmo chocolate que o paraquedista alemão usava para se manter desperto durante as suas missões durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tudo isso pode ser seu: Coca-Cola, o modelo do DR-1, a revista do Reis do Western e o livro do Nestor. Para isso, basta você estar inscrito no canal, então se inscreva se ainda não fez, deixar um comentário nesse programa e curtir, clicar aí no joinha, tá bom? Você se inscrevendo, curtindo o programa e deixar o comentário dizendo quero concorrer aos brindes, você poderá ser um dos sorteados agora no começo do mês de setembro desses brindes incríveis. Apenas uma pessoa vai levar tudo, porque a gente já tem mais brindes aqui para sortear para você. Então vamos fazer esse sorteio o mais rápido possível e logo começamos a outra série de brindes a serem sorteados. Então não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like e deixe o seu comentário. Espero que tenham gostado do programa de hoje, leiam mais livros de história militar e até a próxima.